Amigos do Dr. Edeval, esse que vos fala. Nesse vídeo abordarei o coronavírus. Farei uma comparação com a gripe espanhola de 1919. O vírus, ou os vírus. O vírus que causou a pandemia de 1919 foi o H1N1, surgido em Kansas, nos Estados Unidos, transportada para a Europa, Espanha, em plena Primeira Guerra Mundial. Recebeu o nome de gripe espanhola porque a Espanha foi o epicentro da doença, espalhando a doença pelo resto do mundo. O coronavírus, o Covid, CO de corona, VI de vírus, D de doença, 19 de 2019, surgiu em Wuhan, na China, foi transportado para a Europa, provavelmente para a Itália e de lá para o resto do mundo. Outro ponto importante que ele tem é que ambos não têm preferência nem por idade, nem por sexo, nem por preferência sexual, nem por religiões, nem pelo nível social, nível cultural. Não tem preferência, basta ser humano para ele escolher como paciente. Outro ponto importante é que o órgão de choque são os pulmões, o aparelho respiratório do ser humano, causando infecções respiratórias. Daí, tem o mesmo sistema de transmissão, pessoa para pessoa, através do esputo, através do escarro, através da tosse, através do espirro, das secreções respiratórias para aquela pessoa. Não existindo preferência por idade, existe o grupo vulnerável. Aqueles doentes, aqueles mais velhos, aqueles portadores de comorbidade, como doenças cardiológicas, doenças respiratórias, aqueles que tinham vícios de alcoolismo, cigarro, fumante e outras doenças. A população do mundo em 1911 era 1 bilhão e 700 milhões de pessoas. E o H1N1 conseguiu matar de 50 a 80 milhões de pessoas. Equivale a 1/20 da população. De cada 20 pessoas, um morreu, inclusive no Brasil. A média de idade daquela época beirava os 50 anos, 48, 51 era a média, tanto na Europa, nos Estados Unidos, como no Japão. O percentual de vulneráveis naquela época era menor. Poucos eram os doentes crônicos, poucos eram os pacientes em estado terminal que não faleciam, poucos eram os pacientes que ficavam hospitalizados por muito tempo, porque não existia tecnologia para manter vivo. Um vírus passa para outra pessoa, de uma pessoa para outra, através de um vetor. Existem os vírus, como o H1N1 e o Covid-19, e existem os arbovírus. Muitos comparam essa gripe, essa doença, com a zika, com a chikungunya e com a dengue, que não pode comparar. Para transmitir a zika e a chikungunya precisa de um vetor, que é um mosquito chamado Aedes aegypti. E para transmitir o H1N1 e o Covid-19 não precisa de mosquito. A pessoa que passa para outra pessoa. Então é a proximidade de uma pessoa para outra que leva a essa doença.
Então o vetor é a própria pessoa, a aproximação. Agora existe um vetor artificial feito pelo homem que aproxima a sociedade, aproxima as nações, aproxima os países, que são os meios modais, os modelos de transporte. Aviões, navios, trens, ônibus, metrô, bicicleta, todo o sistema de transporte aproxima as pessoas. Então essa é a grande preocupação com o coronavírus. Porque naquela época, onde não existia avião, não existia navio da quantidade que tem hoje, e não existia o trem, e foram eliminados 80 milhões de pessoas, imagine a catástrofe que seria hoje se as autoridades do mundo não cuidar do transporte das pessoas. Isso é que é importante. Então, para as outras viroses, se o vetor é o mosquito, fazendo comparação, o meio de transporte e os aviões são os vetores artificiais dessa doença. Transportando de país para país, de continente para continente, de estado para estado, de cidade para cidade. De clube para clube, de loja para loja, de igreja para igreja. Então, não devemos disseminar encontros, eventos que junte muita gente. Temos que ter muito cuidado. A gripe espanhola, ela foi tão grande e grave que contaminou mais de 600 milhões de pessoas. 600 milhões de pessoas, matando de 50 a 80 milhões de pessoas. Inclusive no Brasil, morreram mais de 10 mil. Dentre eles, o presidente eleito, o presidente da República, eleito em março de 1918, Rodrigues Alves, que não assumiu, porque morreu antes de assumir, vítima do H1N1. Então, se o vetor legítimo das viroses, outras são os mosquitos, quem transporta o ser humano dentro dele, eu considero também o vetor, os aviões, os trens, os navios. Esse é o grande luta das autoridades para isso não acontecer. Então vamos separar a população. Vamos diminuir o transporte coletivo, vamos diminuir o metrô, vamos acabar com shows, acabar com eventos de uma maneira em geral para a gente coibir esse vírus. A diferença que existe de 1918 para hoje é que naquela época não existia a medicina que tem hoje. Não existiam os hospitais, não existia a comunicação, as informações, não existiam os médicos, não existia remédio, o sanitarismo não tinha a mesma coisa, não existia vacina, quer dizer, era uma população totalmente abandonada. Hoje não. Hoje o mundo está moderno. Não podemos minimizar o Covid-19 para que não caia no desprezo, na falta de responsabilidade e essa pandemia se espalhe com mais rapidez como fogo, como faísca numa pólvora. Então vamos lutar com o mundo inteiro para vencermos essa gripe, essa infecção respiratória tão ruim e tão letal para as pessoas vulneráveis. John Lennon, em 1970, 71, escreveu, compôs Imagine. O mundo estava em conflito e ele imaginou um mundo melhor, um mundo mais simples, um mundo de todos, onde todos tivessem a mesma qualidade de vida. No sonho dos grandes poetas, dos grandes gênios da música mundial. John Lennon é um desses. Nascido em Liverpool, na Inglaterra, no dia 7 de outubro de 1940, e falecido, assassinado nos Estados Unidos, em Nova York, no dia 8/12 de 1980, com 40 anos de idade.
comum aos grandes gênios. Então, minha gente, vamos nos cuidar. Vamos evitar ir para missa, para encontro, para igreja, para show. Aliás, aquele que tiver juízo não promoverá nenhum encontro que aglomere muita gente. Esse recado vai para as igrejas, para os clubes, para os eventos de aniversário, para as festas, para os eventos de uma maneira em geral. Um abraço e em frente, porque o Covid ele está chegando, mas nós vamos vencer. Vamos cuidar de nossas crianças, dos nossos idosos e dos nossos vulneráveis, de uma maneira em geral de todo mundo. Porque o baque financeiro será quase que mortal. Não será mortal porque o homem sabe viver. De acordo com a situação, ele cria uma reação. Um abraço e vamos acreditar nas nossas autoridades e nos nossos cientistas. Nossos cientistas vão salvar a humanidade mais uma vez. Um abraço.